Episódio. Agora vamos para o que realmente interessa nesse 44º episódio. A vidente oficial das estrelas. Está aqui comigo, Chaline Grazik, a Chá Grazik. Chá, como quiser me chamar de Chá, e tem gente que até me chama de Grazi. De Grazi também. Então, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer, então, os teus patrocinadores e dizer que esse hambúrguer colorido... Ai, gente, coisa mais linda, colorido. Não sei como é que fizeram, mas é uma delícia. E gratidão por estar aqui, estou muito feliz. A minha agenda é sempre muito apertada, mas eu não nego o convite de ninguém. Aonde estão me chamando, eu tô indo. Você tava vindo já de outro, não, né? De outro já tava, já troquei a roupa, inteira. já tô com as cabelos desse tamanho, mas tô aqui, bem faceira. Legal. Tá com toda a equipe aqui também, né? Acompanhando. Tem mais gente lá fora. Tem o baby tem é meu seu? bebezinho, sim, o meu filhinho José Zariane, tem 4 meses. E eu tenho o Zac também, de 6 anos. Tenho 2 filhos. 2 filhos. O Zac não veio. Não, o Zac tem a aulinha dele, não veio. Mas quando ele pode, ele vem também. E o de 4 meses, como que é o nome dele? É o José Zariane. Uma graça. Tá lá tentando, né, dormir. É um pequenininho, coisa mais linda. Já tá até nascendo dentinho, com 4 meses. Eu digo, ô, criança precoce essa. Precoce, né? Parabéns, Obrigada. Viu, Chay, pelos filhos, Obrigada. Né? É isso aí. Já, mas obrigado a Rede Voice Rádio, Rede Voice Podcast. Agradece de verdade a sua disponibilidade. A gente sabe que você está fazendo várias previsões, você está sendo muito requisitada, né, de todas as formas, em mídias sociais, em rádios, em televisão, em podcast, né? E isso estourou, você está falando muito que recentemente, né? Foi de 4 anos para cá que você está nessa correria. Na verdade, então, eu vou contar um pouco pro pessoal de casa como eu fiquei conhecida, né? Eu fiz o meu livro, Meu Eu em Mim, e tô lançando o filme agora, Meu Eu em Mim, né? Por que eu digo Meu Eu em Mim? Porque existe outra pessoa dentro de mim, né? Que é como se fosse Chaline sensitiva, Chaline dona de casa, mãe de família e coisa, né? E outras questões. O que eu digo? Que eu comecei a entender que eu era uma pessoa médium quando eu ia nas igrejas evangélicas e eles oravam, eles diziam, eu expulso o demônio da adivinhação. E aquela igreja, pra mim, aquelas igrejas eram o meu refúgio. Só que eu comecei a me martirizar. E eu sempre fui uma pessoa muito pobre, mas pobre assim, não me vitimizando, que o universo nem gosta disso. Mas eu morava numa casa que não tinha banheiro. O nosso banheiro era um balde. Então, e eu sempre... Você tá brincando? Não tinha banheiro na sua casa? Não tinha banheiro. Isso nesse século, né? Não é tipo no século passado, é hoje em dia mesmo. Então, eu sempre fui muito pobre, mas eu pedia muito a Deus que me desse um direcionamento. Eu sabia que eu era uma pessoa um tanto quanto diferente de outras pessoas, que eu via, sentia. Por exemplo, eu olhava pra ti, eu sabia que tu ia sofrer um acidente em tal dia, a hora, como era o nome da tua esposa, não sei o que. E eu contava isso pra Deus e eu pedia muito ajuda, né? Tanto que no livro eu falo que em vez de fechar a porta do meu quarto, eu puxava a cortina, porque não tinha nem porta, né? Então, o que eu vejo, assim, que nesse meio tempo, Deus, ele me ensinou que não é porque tu não é crente ou que tu não tem uma religião, que tu não é de Deus. E assim ele foi trabalhando. Aí eu comecei a fazer sabonetinhos artesanais, aqueles de glicerina mesmo, e eu comecei a misturar ervas. E eu me senti uma bruxinha ali já. Eu parecia que eu colocava as combinações, né? E dava um efeito. E cada pessoa que pegava, eu vendia R$10, né? Aí meu filho, Zac, já recente tinha ganhado ele, tinha entrado em depressão pós-parto, tinha tentado me matar, tinha tentado suicídio e tudo mais. Aí as pessoas pegavam um sabonetinho. A minha mãe, ela ia numa costureira, numa senhora... Ela pegava os retalhozinhos pra mim, né? E eu embalava eles tudo bonitinho com os retalhos que a minha mãe trazia e ia na UPA vender por R$10. E as pessoas pegavam, cada pessoa que pegava, eu dizia, fecha os olhos e escolhe uma mensagem. E quando elas pegavam, por exemplo, um sabonete de laranja, vamos dizer, eu dizia, olha, o teu marido tem um caminhão, assim, assim, assado, eu vejo isso. Aí um dia eu fiz isso pra uma moça chamada Cris, lá da UPA de Erechim, ela disse, Chay, por que tu não faz um Face, coloca as tuas previsões? Aí eu disse assim, como assim? Eu não sabia nem o que era Face, eu tinha um tijolão desse tamanho, e aí eu pegava e postava, né? E ela disse assim, posta. Aí eu coloquei lá uma previsão que dizia assim, uma cantora de inicial M, loira, que vai cair, né, o avião. Só que engraçado, que daí depois 6 meses aconteceu. E eu tava dormindo, e do nada eu acordei, tinha um monte de jornalista, de gente me procurando, Luciana Gimenez, Daniela Albuquerque. E porque, meu Deus, como é que a gente pode marcar? Eu não tinha assessora, eu nunca tinha saído de Erechim, nada. Deus que me perdoe, uma pessoa do interior assim, sabe? Que eu não tinha... Meu Deus, eu tava com depressão, pesando 47 quilos.
E aí, eu fui, né? Eu lembro que nós tínhamos um carro velho na época. Vim pra São Paulo, até minha mãe disse, meu Deus, que vão te sequestrar lá em São Paulo? Medo da cidade. E eu disse, não, eu vou ir, né? Eu vou tentar. Aí, eu fui, e aí, a partir desse momento, eu nunca mais parei. E essa previsão foi exatamente de quem? De uma cantora que você falou? Que o avião ia cair? Sim, aí foi da Marília Mendonça. Marília Mendonça. Isso. Aí, quando eu comecei a ser chamada para os programas, no meio disso apareceu... Aí eu comprei um primeiro carro, comprei a casa para minha mãe, né? Que nós tínhamos perdido a casa também. E as coisas foram começando a evoluir. Aí, no meio disso, aconteceu de muitas pessoas aproveitadoras. Por exemplo, tipo, de querer se aproveitar, de querer... Viram que aquela evidência era de verdade. Tipo, te ofereço tanto, tu faz isso... Faz aquele outro. Veio muitas pessoas que tentaram me chamar de charlatona. Até hoje tenho bastante haters, sabe? E coisas assim. Então teve várias etapas, né? Eu fui comer pizza, por exemplo, eu sempre digo com 21 anos. Eu era uma pessoa muito pobre. Então, hoje eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho. E quando as pessoas falam de mim, ou elas me esculacham em rede nacional, eu fico pensando, elas nem sabem da minha história. É por isso que eu não dou bola, né? Deus e eu sabemos o que me custou chegar até aqui. Então, eu lembro que eu tenho um irmãozinho, o Davizinho, que ele tem 13 anos. Na época ele tinha 3 aninhos, né? 3, 4. Aí eu disse assim pra ele, a Mana vai te levar no mercado. Compra o que tu quiser. Sabe que ele me disse, Mana, eu posso pegar carne pra nós fazer essa semana? E eu fiquei, aquilo cortou meu coração, sabe? Coração. E eu disse, meu Deus. Então Deus me honrou e Deus sempre falava comigo. Na casa que a gente morava, era uma casa assim que o pai fez de madeira, que as pessoas davam, né? Uma vez eu saí da minha cama, tinha uma cobra verde enrolada no pé da cama. No pé da cama, cara. Porque nós morávamos atrás da minha avó, que já faleceu, que eles cederam o terreno pra gente, enfim, fazer o usufruto. Em Erechim mesmo. Em Erechim, daí no filme relata tudo isso. E então a minha avó também, eu falo muito dela no filme, ela foi um pilar muito importante pra mim. Ela era crente e fervorosa, e ela nunca falou mal de mim. Ela dizia, filha, ela falava dessa forma, né? Esse é o teu dom, a avó tá aqui pra te ajudar, e você é sim uma pessoa de Deus. Então... Quer dizer, tua avó percebeu, então, isso daí, apesar de... que era de Deus, que eles na igreja deles, né, eles também faziam revelação e coisa, ela era da igreja evangélica, né? Então, a minha avó nunca me julgou, nunca. Então, foi muito importante pro meu crescimento. E aí, depois veio várias previsões acertadas que... A minha carreira, ela sempre tem etapas. Tem vezes que eu tô sempre na mídia, na verdade. Mas tem vezes que dá aqueles... pá, sabe? Que é, infelizmente, pela morte do Silvio Santos. Depois teve... a carta psicografada que eu fiz da Elisa Samúdio, que repercutiu também bastante. Depois teve... Diariamente eu acerto previsões, mas teve umas que deu numa ênfase, que é a queda do avião, né? Que eu previ a queda de avião um dia antes. Esse que caiu aqui em São Paulo, né? Em Valinhos. Isso. Você chegou a prever... Um dia antes. Daí o vídeo deu 23 milhões de visualizações num dia. Eu fiz a live e no outro aconteceu. Então esse aí também deu um boom, infelizmente. Mas eu pedi pro pessoal orar. Eu pedi que a gente dobrasse os nossos joelhos, né? Sobre as enchentes do Rio Grande do Sul também previ. Sobre esse senhor que morreu agora. Maguila. O Maguila. Aquele da Praça Nossa que morreu também. Todas, se tu pegar no Instagram... São várias. É milhares, é coisa, tipo, quase uma coisa sobrenatural. Só que as pessoas, elas sempre falam que eu tenho ponto no ouvido, que as assessoras que passam as informações, elas querem achar o motivo para que isso não seja real, né? Muita gente não acredita nesse seu dom, né? Que você estava explicando. Não é que você começou fazendo isso daí, foi do nada que aconteceu. Você desde pequena, você já tinha... eu sou enfermeira, né? Eu sou formada em enfermagem, então tanto que no dia da minha formatura eu nem me formei, porque eu não tinha dinheiro, né? Pra comprar o vestido. Então, Deus, ele sempre usou a minha vida de algum modo pra... Eu li a mão. De graça, né? Na época eu gostava de ler mão, achava engraçado, assim, os acertos, e ficava lendo e via tudo, então eu lia a mão, né? Sim. E aí as pessoas já sabiam que eu era diferente, que eu tinha um dom, mas não sabiam que eu ia me tornar uma figura pública, né? Mas eu sempre fiz a lei da atração, sempre me imaginei na TV, sempre me imaginei em Hollywood, em Paris. A minha mãe sempre disse que ela, meu Deus, era super diferente, uma criança que... A minha mãe disse que eu vinha até com resquícios de vida passada, eu não chamava nem ela de mãe, né? Eu dizia Márcia, não. Daí eu tive chamava sua mãe de até mãe. que um dia ela me surrou, ela disse, tu vai me chamar de mãe, guria. E aí eu com 7 anos passei a chamar ela de mãe, mas eu era assim... criança totalmente... Mas você tinha alguma visão do passado? Ela dizia que eu não era mãe dela, que talvez era um espírito novo na família. Daí eu chamava ela, Márcia, me alcança a minha mamadeira. Assim eu falava, e dela ficava tipo, como assim?
E eu não tomava leite, né? Até hoje eu tomo só café. Ela disse que eu não queria pegar nada, que eu era uma criança assim, pobre, que doía a barriga, mas eu queria tudo do bom e do melhor, assim. Que eu era da TV, que não sei o quê, delirava. Você já tinha esse desejo de brilhar de alguma forma. Sim, falava com os amiguinhos espirituais. Daí a mãe disse que eu sempre falava sozinha, assim, com amigo imaginário. E eles me contavam as coisas, mas depois acontecia. Mas então não era nada imaginário de coisa de criança. Eram visões que você tinha mesmo. Era a visão que eu tinha. E daí eu lembro até hoje um episódio que uma vez, eu acho que eu tinha 15 anos, eu até tem no filme, acho, essa cena, no livro também. Eu vim de uma casa de uma amiga minha, sentei na mesa, assim, começou a me dar um negócio muito ruim. E ali eu incorporei, eu não sabia. O espírito veio e me mostrava a rua da minha avó. E eu comecei a gritar, eu quero lá ver minha avó vai morrer, me leva lá na minha avó. E eles pensaram, tá drogada, guria, né? Me levaram fazer um teste de, como que é? De DOP, né, que a gente diz. DOP. Aí o médico disse, não tem nada. Normal. Isso aí é crise de estresse, a menina tem síndrome do pânico. Me levaram lá, quando eu cheguei lá no portão da casa da minha avó, não era ela que tinha morrido, era o pastor do lado, que tava na mesma rua. Então Deus tinha me mostrado, os espíritos tinham me mostrado a alma dele pedindo socorro, tu entende? E não era a avó. Não era exatamente a sua avó. O homem do lado, que inclusive também conhecia. Isso vem de repente pra você? Vem de repente. Por exemplo, hoje nós tava com a equipe, tava lá na Caras, né? E de repente, um espírito veio e eu me afogo. É engraçado porque eu me afogo. E aí começa a me sufocar, porque eles querem me chamar a atenção. Ou eles erguem, não sei se não vai começar a erguer meu cabelo, inclusive. Ou eles erguem meu cabelo, daqui a pouco tu vai ver. Aí, eles começaram a falar, mas eles queriam falar mais alguma coisa e eu não consegui captar, porque logo em seguida meu marido chegou. Mas eu passei recado pra eles, da minha equipe e tal. Mas eles queriam falar mais. Cheguei no carro, a minha prima me manda uma foto da minha tia. Curioso. Ela disse, Chay, tá acontecendo isso, a tia não sei se vai suportar e tal. Eu desmaiei. Paf! De susto. Isso agora, hoje. E aí eu disse, meu Deus, era isso que os espíritos queriam me falar, me preparar. Entende? Pra mim, que eu não levasse esse baque, né? Que ela tá, na verdade, que tá doente, que talvez era pra ligar pro pai e tal. Sei. Então, é uma coisa assim que eu não sou uma pessoa normal, que eu posso ir numa festa e me divertir, ou que eu posso... é bem complicado, assim, não é tão bom assim. Porque você fala, em que sentido? Eles ficam toda hora... eles não são espíritos do mal, né? Tentando se comunicar com você para passar alguma... Mas eu tento às vezes até explicar para as pessoas, olha, não vai em tal lugar, eu não quero, lá tem uma energia ruim. Né? Eu tô indo num podcast, eu já consigo ler a energia que tem lá. Se tem alguém lá que não vai gostar de mim, se tem alguém que vai pensar alguma coisa, até a questão de ter comido ou não, sabe? Umas coisas muito... Aí eu digo, olha, eu vou... Hoje ouvindo tava indo no podcast e eu disse pra elas, eles vão me receber. Eu sinto eles muito, uma coisa diferente nesse podcast, não sei o que é, tô me sentindo feliz. Cheguei lá, eles tinham feito um bolo com minha foto. Tá, sabe? Legal. São coisas assim que acontecem que o espiritual fala, tu vai chegar lá, vai ter tal coisa. E tem podcast que eu tô no meio do caminho e o espiritual fala, volta. E já chegou? Já, inúmeras vezes. Ainda bem que não foi aqui no nosso. E no nosso, você sentiu o quê? Pode falar. Eu senti coisas boas de crescimento, eu senti os guris, né, que trabalham, enfim, bastante, eles são bastante na deles individualistas, eles querem progredir individualmente, sabe? Então isso de certa forma é bom. Senti bastante uma pessoa muito boa, que muitas vezes as pessoas podem até passar a perna. Então o espiritual até fala da questão de tu ter autoridade sobre o que tu faz. Ele fala que ele te deu essa autoridade para que tu enxergue coisas que talvez as outras pessoas não enxergam. E tu também tem mediunidade. O espiritual fala que vai te dar revelações em sonhos. E isso é verdade, hein? Já me falaram isso e eu já senti, só que eu tenho um certo... Receio, né? De querer aprimorar isso. Porque o espiritual vai te mostrar em sonho mesmo. Tu dormindo, tipo, quando tu tiver um sonho, tenta, como é que eu posso te dizer, observar. O que esse sonho quer me dizer? Será que isso é real? É do consciente, do inconsciente? É um aviso? Eu já tive muitas coisas em sonho que depois aconteceu. Eu vejo bem isso, viagem astral. E já antecipei alguns acontecimentos. Fatos, né? Do nada, tô aqui parado e vi algumas coisas. São flashes que vêm e depois ocorrem, né? Sim.